Boa noite a todos. Bom, o tema do meu trabalho é segurança em condomínios, mais especificamente a importância da atualização de dados dos condôminos. Meu nome é Karines Garbosa e os professores orientadores do projeto foram o professor Emerson Aparecido Augusto e a professora Gabriela Messias da Silva. Em períodos de entrega de condomínio, os porteiros se deparam com uma grande quantidade de pessoas tentando entrar no local, sendo elas prestadores de serviços, familiares, visitas. Isso acaba causando uma certa lentidão no processo de liberação na portaria. Existem também as situações em que os moradores executam as mudanças nas liberações e acabam esquecendo de comunicar a portaria. Só depois de ser surpreendido, por exemplo, por uma visita que não estava mais liberada, é que eles se lembram de passar as novas orientações. Normalmente, esse problema ocorre porque, para a portaria receber essa nova orientação, ela precisa ser por escrito, ela precisa ser num formulário. Então, na correria do dia a dia, as pessoas acabam deixando para depois e acabam se esquecendo de dar o retorno. Para o bom funcionamento da portaria, é importante que todos os moradores saibam quais são os procedimentos para cada tipo de liberação e quão importante é esse momento, pois a entrada de uma única pessoa não autorizada pode colocar a vida de todos os moradores em risco. O projeto tem como objetivo alertar os condôminos sobre os riscos originários de falhas na comunicação e segurança, criar campanhas de conscientização entre os residentes com a realização de palestras e dinâmicas, adotar um cronograma para a confirmação de dados dos moradores, onde você enviaria o formulário mais recente que você tem para o proprietário da unidade e ele verificaria se ainda são aqueles dados. Caso não seja, ele simplesmente envia um formulário atualizado para você e você atualiza o seu sistema. Ressaltar a importância das atualizações cadastrais e auxiliar na prevenção contra possíveis golpes e invasões. O trabalho teve como metodologia a realização de pesquisas na modalidade qualitativa para descrever e compreender a complexidade e os detalhes dos dados obtidos sobre o tema, pesquisas na modalidade exploratória para aumentar a familiaridade com o assunto proposto, buscas em ambiente digital e estudo de campo oferecido por uma empresa voltada para a área de administração de condomínios. Os procedimentos técnicos adotados foram a análise de documentos para defender a relevância do tema apresentado, a pesquisa de campo para saber como os condôminos lidam com essa situação em seu cotidiano e a problematização para identificar as principais falhas e buscar as soluções mais adequadas. O conceito condomínio nasceu nos primórdios da Grécia Antiga, uma época em que era comum as pessoas se juntarem em grandes edificações para morar e praticar o comércio. Porém, o conceito foi se popularizar durante a Revolução Industrial, período em que as cidades começaram a se sobrecarregar com o crescente êxodo rural. Então, os condomínios foram uma alternativa para abrigar os trabalhadores e suas famílias, diminuindo os custos com construções e o espaço necessário. Os condomínios podem ser classificados em condomínios residenciais, condomínios comerciais e condomínios mistos. Para a realização do trabalho, as pesquisas foram voltadas aos condomínios residenciais, que são aqueles destinados à moradia e são compostos por áreas privativas, que seriam os apartamentos e as casas, e as áreas comuns, como a garagem, playground e etc. Quando os novos condôminos chegam ao condomínio, é extremamente importante que eles sejam informados sobre os procedimentos locais. A metodologia básica seria que o proprietário entregasse uma cópia do regimento interno e convenção condominial, ou então as informações para o seu acesso, e também os dados de contato do síndico para situações de emergência. Mas nem sempre isso acontece, aumentando a possibilidade de conflitos, constrangimentos e advertências que poderiam ter sido evitados. O procedimento correto seria que o síndico se apresentasse e informasse sobre os procedimentos locais, entregasse uma cópia física do regimento interno e convenção, mediante o termo de recebimento, e também apresentasse ao subsíndico do bloco em que vão residir. Com isso, os condôminos saberiam quais são os seus direitos e os seus deveres na sua nova moradia. Um procedimento que poderia ser utilizado como forma de apoio seria o envio de e-mails de boas-vindas, enviando os dados de contato da equipe administrativa, formulários e as explicações sobre seus momentos de uso e a importância de se manter os dados cadastrais atualizados. Deve-se sempre ressaltar aos novos condôminos a importância de informar a portaria e a equipe administrativa sobre qualquer alteração nas liberações da unidade em questão e sempre manter os números de telefone atualizados. Assim, constrangimentos como o bloqueio da entrada de um morador
E golpes como a entrada de falsos prestadores de serviços podem ser evitados, porque se as informações não forem compatíveis com o banco de dados local, pode-se rapidamente entrar em contato com o responsável pela unidade e descobrir se está tendo uma falha na comunicação ou uma tentativa de invasão. Como forma de auxiliar na organização e na agilidade dos atendimentos realizados na portaria, alguns condomínios acabam optando pela aquisição de equipamentos e aplicativos informatizados, e assim torna-se possível verificar em questão de segundos a veracidade das informações. Com o crescimento do setor tecnológico, existem diversas opções de aplicativos e sistemas disponíveis no mercado. São desde aqueles mais simples para auxiliar principalmente na organização de dados, que normalmente são mais voltados para os condomínios entregues recentemente ou então que estão com caixa em um momento mais sensível, até aqueles sistemas mais amplos, mais complexos, onde você pode realizar até mesmo assembleias online, comunicação entre portaria e moradores. Eles aí já costumam sair um pouco mais caro e são destinados aos condomínios maiores, com um caixa mais estável e que possuem mais dinheiro, mais capital para investir nessa área. Como um exemplo de aplicativo informatizado, eu trouxe algumas telas do meu trabalho de conclusão de curso de desenvolvimento de sistemas, também realizado na ETEC. De forma resumida, ele pode ser definido como um sistema CRUD, ou seja, as suas principais funções são create, de criar um novo registro, read, de ler os registros existentes, update, de atualizar os dados dos registros existentes e delete, de deletar os dados existentes. A princípio, essa seria a tela de menu inicial dele. Bom, aqui nós temos a tela de consulta e a tela de cadastro de moradores. Na tela de consulta, como vocês podem ver, ele tem a opção de fazer busca pelo bloco, apartamento ou então específico daquela pessoa para ver os dados dela. E na tela de cadastro de moradores é um cadastro bem simples, com as principais informações que a portaria pode precisar da pessoa. No caso, data de nascimento é porque alguns condomínios acabam fazendo uma lembrancinha em Dia das Crianças, em Páscoa, então o sistema teria essa diferença entre adulto e criança. E na situação seria se a pessoa é inquilino, proprietário, morador, informações desse tipo. Já essa é a tela destinada às alterações e exclusões de moradores, onde você vai fazer a busca, seleciona a pessoa que você deseja e ele vai mandar os dados para os campos na lateral. Então você altera o que você deseja e clica em alterar, ou então você simplesmente seleciona a opção para excluir a pessoa do seu banco de dados. Independente do porte, equipamentos e aplicativos utilizados em um condomínio, é extremamente importante que haja um procedimento padrão para as liberações de entrada e saída. Sobre o procedimento de entrada em condomínios, ele pode ser dividido em 4 passos. Primeiro, solicitação da abertura do portão de pedestres externo por meio de um interfone localizado próximo ao mesmo. Segundo, entrada do visitante e o fechamento do portão externo. Terceiro, entrega de um documento e informação para qual apartamento será a visita. O porteiro vai realizar o seu cadastro e interfonar para a unidade para saber se a sua entrada está liberada. Estando tudo certo, ele vai te entregar um crachá de visitantes e explicar a trajetória até a unidade solicitada e vai abrir o portão interno. Quarto passo, você passa pelo portão interno e fecha o mesmo. Já sobre o procedimento de saída, ele é bem parecido com o procedimento de entrada, sendo somente a terceira etapa diferente. Ela passa a ser identificação e, quando necessária, devolução do crachá de visitante. A portaria vai dar baixa na sua entrada e, estando tudo certo, o porteiro irá abrir o portão externo para você sair. Já sobre o procedimento para prestadores de serviço, ele é parecido com o de visitantes, só que ele tem as suas particularidades. Ao invés do porteiro interfonar na unidade para perguntar se essa pessoa está liberada, o proprietário precisa encaminhar os formulários e os documentos necessários para a liberação da obra. E no momento de entrega do documento pessoal com foto, também é necessário apresentar um documento que comprove de que se trata de um funcionário da empresa contratada, para evitar possíveis golpes e invasões. Bom, essa é uma imagem que eu trouxe para ilustrar como seria o procedimento da pessoa tanto para liberações de entrada quanto de saída, visitante e prestador de serviço. Então, na primeira imagem, ele solicita a abertura do portão, na segunda, ele faz a sua identificação, na terceira, ele solicita a abertura do segundo portão e na quarta foto, ele pode tanto ter entrado no condomínio quanto ter saído. Nesse caso, a imagem pode ilustrar as duas situações.
Com o aumento dos condomínios residenciais, houve também um crescimento nos golpes e invasões a esses locais. Com a agitação cotidiana dos moradores, muitas vezes as obrigações relacionadas à segurança de seu próprio lar acabam caindo em esquecimento, deixando lacunas que podem ser aproveitadas por bandidos. Como uma forma de aumentar a segurança local, é extremamente importante que os condôminos mantenham seus dados atualizados, pois no caso de divergências, é possível entrar em contato com o responsável pela unidade e descobrir se houve uma falha na comunicação ou se estão sofrendo uma tentativa de invasão, e assim tomar as medidas cabíveis à situação. É possível realizar a adoção de sistemas informatizados como uma forma de centralizar os dados dos condôminos, agilizando e facilitando no momento da consulta, inclusão, alteração e exclusão de dados, sendo que alguns desses sistemas é possível que o proprietário diretamente realize suas atualizações. E acredito que podemos definir como a principal conclusão do trabalho que a segurança local é responsabilidade de todos. Bom, essas são algumas das referências que foram utilizadas para a elaboração do projeto. Muito obrigada a todos pela atenção e pelo tempo de vocês. Tenham uma boa noite.